os tempos da ignorância. Os tempos da ignorância. Então, Deus, irmãos, diante dele nós somos desculpáveis quando a gente desconhece o modus vivendi, ou seja, o modo de viver. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia qual era o modus vivendi, ou seja, o modo de viver dos crentes. Eu não sabia como era a convivência com os crentes. Eu não sabia. Não tinha nenhuma noção de nada. Por mais que meu sobrinho aceitou a Cristo primeiro do que eu, e com um ano de crente, eu aceitei Jesus. Quase um ano de crente, eu aceitei Jesus também. Mas eu não sabia qual era o modo de viver dos crentes, irmãos. Eu sabia mangar dos crentes. Isso aí eu sabia, né? Sabia mangar, zombar dos crentes, perturbar os trabalhos. E hoje eu carrego, pagando os meus pecados, de quando eu perturbava os crentes nos cultos. Se fosse o tempo de hoje que tinha porteiro, tempo de hoje que muitas igrejas são com portas de vidro, eu não ia perturbar, né? Mas como era porta de madeira, não tinha porteiro, aí eu era um cabrinha terrível, que perturbava. Chamava os crentes de sapo, de bode, dizia que tinha um bode preto na igreja, quando os crentes estavam lá mergulhados no poder, eles diziam, estou vendo um bode preto por aí. Mas fora isso, eu não sabia realmente como era o modo de viver dos crentes, o que eles aprendiam, não sabia de nada, era leigo, né? Leigo completamente. Mas, a partir do momento que a gente aceita Jesus e começa a conviver com os crentes, começa a observar o modo de viver dos crentes, aí o negócio muda. Aí não tem mais nada a ver de ignorância na nossa vida. Eu agora sou crente, então agora eu sei qual é o modo de viver dos crentes. Já sei qual é a procedência dos crentes, como os crentes andam, o que eles fazem, o que eles aprendem. Eu já sei como é. Eu falo da Assembleia de Deus, né? Não tenho nada a ver com outra denominação. Eu tenho a ver com o povo que eu trabalho, que eu lidero. Então, sendo eu um assembleano, até um dia desse, eu compartilhei alguma coisa na internet, que eu era assembleano raiz. E na realidade eu me considero um assembleano raiz. Gosto de ser um crente da Assembleia de Deus, gosto da doutrina bíblica vinda pelos servos de Deus, gosto dos bons costumes adotados pela nossa igreja, não tenho o que criticar, aceito muito bem o perfil da igreja que eu aceitei a Cristo e na qual congrego. Então, não jogo pedras na igreja que eu congrego, de jeito nenhum. Aceitei e convivo de bom grado com isto aí. E a partir do momento que eu comecei a descobrir como é o modo de viver dos crentes da Assembleia de Deus, aí pronto. Aí agora não sou mais ignorante, não sou uma pessoa que não sabe das coisas, eu agora sei. Eu contei para vocês que uma vez aconteceu uma situação que naquela época, os antigos devem se lembrar, que naquela época a gente não podia ter televisão, né? Se tivesse televisão, era disciplinado. Rádio, se tivesse rádio, pronto, podia aceitar legalmente a sua disciplina. Era o cuidado dos pastores antigos para os crentes não se contaminar e tal, né? Então, devagarinho a televisão foi chegando, porque a televisão, irmãos, como o YouTube, né, as redes sociais, ela tem coisa boa e tem coisa ruim. Basta saber a gente administrar. Mas o zelo dos pastores antigos era um grande e não queria que o povo se prejudicasse, né? Por exemplo, alguém diz, e na Assembleia de Deus já liberou as mulheres usarem calça? Não, não liberou. É um costume nosso, é algo que a gente tem que conservar, né? Tem calça, irmão, de mulher que é uma calça inconveniente, né? Como eu não entendo bem de calça, mas os nomes, mas eu acho que é calça leg, que é aquela coladíssima, que mostra todos os contornos e tudo, e vai lá não sei mais para onde. Então, uma mulher crente da Assembleia de Deus usar uma calça desta presepada.
Já pensou uma crente da Assembleia de Deus andar com um short do tchan na rua? Não é agora a presepada aí. Já pensou uma moça não, uma irmã, né? Que a moça também é irmã. Já pensou uma irmã da Assembleia de Deus andar com uma camisa só de alcinha e às vezes até sem o sutiã, e agora olhando para cima e para baixo aquela presepada toda? Não, então a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente sabe qual é o costume da nossa igreja, qual é o modo de viver. Quando o anjo falou para Manoá que a mulher dele estaria grávida, o menino se chamaria Sansão, né? Colocaram no menino Sansão, pequeno sol. Mas Manoá disse: qual será o modo de viver do menino? E o anjo disse: o modo de viver do Bruguelo, é a Bíblia do Silvio, Bruguelo, né? O modo de viver do Bruguelo vai ser desse aqui: não pode se aproximar de morto, não pode beber suco, vinho, e foi dando as recomendações. Este é o modo de viver. Então Manoá sabia como deveria ser o menino, o modo de viver do Bruguelo. E eu, como um crente da Assembleia de Deus, irmãos, eu tenho que reconhecer qual é o modelo da igreja que eu faço parte. Eu tenho que reconhecer e tenho que aceitar de bom grado. Eu tenho que aceitar de bom grado. Eu não posso ficar chicoteando a igreja que eu faço parte. É a mesma coisa família. Já pensou você ficar chicoteando a sua própria família? Nos quatro cantos da terra, falando para o diabo e para Deus. E aí eu já estou botando os dois grupos que tem no mundo, o grupo de Deus e o grupo do cão, e fala para todo mundo detonando, chicoteando a família, detonando a família. Não, de jeito nenhum. Você nasceu nessa família, então agradeça a Deus e leve o barco para frente, como cristão ou cristã que você é. Então não detone a sua família nos quatro cantos da terra. Não, é a mesma coisa a igreja que você faz parte. Não detone a sua igreja. Você não quis fazer parte da Assembleia de Deus? Foi, eu quis. Você está forçado na Assembleia de Deus? Não, estou não. Então pronto, se você não está forçado na Assembleia de Deus, por que detonar a Assembleia de Deus aí afora? Por que você detona a igreja que você faz parte aí afora? É feio para você. E isso para o evangelho, irmão, não é bom. Porque se você detona a igreja que você faz parte, no meio das pessoas não crentes, essas pessoas não crentes vão dizer o quê? Eu vou fazer o que no meio desse povo? Esse crente, essa crente é da Assembleia e detona a própria família, que ele convive ali, a família cristã, e eu vou fazer o que no meio dessa raça? Então, para o evangelho, isto é prejudicial. Então a gente não pode, irmãos, falar. Não tem igreja perfeita, todo mundo sabe que não tem igreja perfeita. Como também não tem família perfeita. Eu encontrei a minha cara metade. Deixa dessa conversa, não existe cara metade não, irmão. Eu encontrei a tampa da minha panela. Não existe esse negócio não. Vai ter uma folguinha nessa tampa na panela. Vai ter uma folguinha. Então não tem a cara metade, não tem a tampa da panela, não. Não tem casamento perfeito, porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, família, igreja, trabalho secular, não existe perfeição, nada disto aí, irmãos. Porque são lugares, organizações constituídas por seres humanos falhos. Aí alguém diz: vou sair da Assembleia de Deus, porque tem isso, tem aquilo outro. Se aqui tem problema, e você diz que vai para outra igreja, porque não tem problema lá, coitada da outra igreja, porque quando você chegar lá vai ter problema. Aí coitada da outra igreja. Então é melhor você ficar por aqui, cada um ficar no seu lugar, e pronto. É a mesma coisa de família. Eu vou tirar o meu nome da família, não quero mais fazer parte dessa família. Não tem como. O DNA está em você, de papai e de mamãe. Não tem como. Você faz parte dessa família, até quando morrer, não tem para onde. Se for lá desenterrar você depois de um século, vai encontrar lá o seu DNA pertencente à sua família. Então a gente, irmão, diante de Deus, a gente se torna desculpável
quando a gente não conhece o modo de viver da igreja que a gente frequenta. Eu fui conhecendo, com 14 anos de idade eu fui conhecendo como era a igreja que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí fui conhecendo a questão dos trabalhos, culto de doutrina, escola bíblica. Fui conhecendo o departamento da mocidade, no qual eu fiz parte lá em Viçosa. Aí eu fui, conhecendo os trabalhos e fui conhecendo os irmãos. Tinha vergonha de dar a paz do Senhor. Quando um irmão me via na rua, aí, paz do Senhor, Silvio, aí eu meio cabreiro, tipo, paz do Senhor, meio baixinho, quase falhando. Mas com o passar dos dias, fui perdendo a vergonha e fui dando a paz do Senhor com mais firmeza e tal. Nos cultos, meu Deus do céu, os crentes, glória a Deus, aleluia, e tomam rajada de línguas estranhas. E cadê? Eu nunca dei glória a Deus na vida. Eu nunca dei aleluia, movido pelo Espírito, dá assim da boca para fora, em qualquer lugar o caba dá. Mas um glória a Deus, um aleluia na minha expressão sincera, eu nunca dei. Mas na Assembleia de Deus, há 37 anos atrás, quando ali eu congregava em Viçosa, aí estavam lá os crentes, glória, aleluia, língua estranha e tal. E eu, bem baixinho, cabreiro, eu disse, eu vou ter que começar a entrar no clima. Eu tenho que começar a entrar no clima. Aí comecei, meio sem jeito, aleluia, baixinho, glória a Deus, com vergonha. Mas fui pegando o gosto, Deus foi colocando em mim o gosto. Aí fui, de repente estava glória a Deus, dava aleluia, glória a Deus, e agora já com mais força, glória a Deus, aleluia. Eu levantava a mãozinha assim, sem pregador pedir, sem nada, espontaneamente eu levantava a mão, eita, glória a Deus, aleluia, e tal. Pronto. Aí fui começando a conhecer o modo de viver dos crentes da Assembleia de Deus. Pronto, e hoje eu conheço. Vou fazer 37 anos, dia 20 de junho, mês que vem. 37 anos que aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Então eu conheço, então eu gosto demais da Assembleia de Deus. Igreja não salva, mas aqui é uma família chamada Assembleia de Deus. Tem a família batista, tem a família quadrangular, tem a família e tal, tá pronto. Mas eu estou em uma família chamada Assembleia de Deus. Então eu gosto de estar aqui. Então eu sei como é. Tanto a questão dos bons costumes, como na questão também da doutrina que nós esposamos ou adquirimos pelo ensinamento dos nossos pastores. Então eu sei que a doutrina está extraída da palavra de Deus, sei que ela é correta e não combato, porque eu sei que ela é correta. E hoje, irmãos, eu pontuei aqui pelo menos, deixa eu ver aqui, pelo menos 23 ensinos que nos foram transmitidos. Não vai dar para a gente falar tudo hoje, mas também eu não estou com pressa. A gente vai falando nos outros cultos de doutrina e vamos relembrando ensinos que nos foram transmitidos. E para os novos na fé, eles vão aprendendo o que está na Bíblia e que nos é transmitido pelos pastores que passam pelas igrejas. Então, esta é a primeira verdade, viu? Se eu não conheço o modo de viver, aí Deus diz, está certo, está desculpado, você não sabia o modo de viver, então eu te desculpo, você estava na sua ignorância. A segunda verdade, irmãos, neste quarto apontamento, permanecendo naquilo que aprendi, está em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é a segunda verdade deste apontamento do tema? É que não devemos ser influenciados negativamente pelos errados. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quem é que fica com as más conversações? Pessoas erradas. Então, não devemos ser influenciados negativamente pelos errados. Irmãos, olhe com quem você anda. Não, mas é crente. Sim, olhe esse crente com quem você está andando.
Não é porque está na igreja e agora, olha, o irmão ou a irmã, não. Está na igreja, está vindo se reunir, mas tem que ver os frutos que esta pessoa está produzindo. Se são frutos dignos de arrependimento ou não. Se são frutos de justiça ou não. Se são frutos que glorificarão ao Senhor ou não. Eu sou crente da Assembleia de Deus, agora eu estou salvo. Olha, você aceitou Jesus como Salvador. A Bíblia recomenda a gente conservar a salvação. Não é porque eu aceitei Jesus há 37 anos, pronto, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, segundo o conceito de um aí atrás. Não, de jeito nenhum, biblicamente falando, não. Se você não conservar a salvação de Cristo, você pode perder a salvação de Cristo. Judas Iscariotes não serviu a Cristo, não foi um pastor na nossa linguagem, foi um pastor, foi um apóstolo, foi um ministro, mas não conservou a salvação, e mesmo sendo um ministro de Cristo, ele não conservou a salvação e tirou a sua própria vida. Então observe que a salvação, ela tem que ser conservada. Eu já tenho 100 anos de crente, conserve não a salvação, para ver se você vai para o céu ou não. Uma coisa é aceitar Jesus, irmãos, e conservar a salvação de Cristo. Outra coisa é aceitar Jesus e não conservar. E uma pessoa que não conserva é uma pessoa que às vezes fica com más conversações, fica deturpando o ensino da palavra de Deus, fica torcendo ensinos da palavra de Deus, vai de casa em casa. Eu passei em um campo que tinha um irmão que às vezes ia na casa de outro e ia deturpar a palavra de Deus. Um crente de um bom tempo de Assembleia de Deus, mas ia na casa de um, ia na casa de outro, deturpar a palavra de Deus, torcer a palavra, torcer mesmo assim a palavra de Deus e deixar os menos instruídos assim abestalhados. Não é verdade, não é verdade. Um dia esse sujeito foi na casa de um irmão e foi com uma balela lá, que tinha visto na internet, pois o irmão era instruído na palavra. Quando ouviu a balela daquele irmão, não deu para outra, deu-lhe uma pisa de Bíblia, arrochou Bíblia nele. Ele disse: não, eu vou embora. Não, vai ficar aqui, não vai nada. A gente começou agora, fique aqui. Aí arrochou o chicote rolando no quengo dele, para ele aprender direito e não ficar indo na casa dos irmãos semear coisas inconvenientes no tocante à palavra de Deus. Ora, meus amados irmãos, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco com quem chega na sua casa. Crente, cuidado. Veja quem chega na sua casa. Veja se este ou esta que chega na sua casa vai transmitir realmente o ensino da palavra de Deus, ou vai querer perturbar a sua mente. Em um campo onde eu passei, teve um cidadão que foi lá em casa e disse: olha, pastor, eu posso ir em um culto? Pode. Eu sou crente. Ele disse: amém. E de qual igreja? Ele disse: não, a minha igreja não tem nome não, certo? A gente fica assim, visitando as igrejas e tal. E quando a gente descobre um irmão que está meio assim, triste na fé, a gente vai lá e começa, né, a colocar alguma coisa na cabeça dele, da palavra. Olha só, eu disse: olha, o bestinha. Eu disse: vá para o culto de quarta-feira, que é doutrina. Vai na quarta, que é doutrina, irmão. Domingo não, domingo é aquele culto mais, né? Mas vai na quarta-feira, que é doutrina. Aí lá você vai ver os irmãos, né? E pode até saudar ele com a paz do Senhor. Tá bom, pastor, tá bom. Aí ele pegou e foi na quarta-feira. Pronto. Aí deu para ele, né? Expus a palavra, arrochei a palavra para o povo e pronto. Mas depois ele saiu visitando, não só crentes da Assembleia de Deus, mas de outras denominações que lá tinha,
Saiu visitando, descobrindo, irmão. Pense num povo para descobrir. Aí saiu descobrindo um, meio piongo, saiu descobrindo outro piongo de outra denominação, e começou aqui, ó, esses piongo e broco do evangelho, né? Não tem gente somente broco, irmão, das coisas da vida, não. Tem gente broco também no entendimento, no tocante à palavra, que come gato por lebre, que aceita qualquer torcer da palavra de Deus. Aí de repente ele estava lá com um grupinho. Aí parece que nem predominou, porque os próprios brocos da palavra, que estavam meio assim pionco, eles acabaram também deixando de lado. Mas olha, tenha cuidado com quem anda na sua casa, tenha cuidado com quem você anda. Ah, é crente, mas é crente meio de verdade, ou é um crente pé na igreja e outro no mundo? Qual é o testemunho deste crente? Diz o ditado popular, que passarinho que anda com morcego aprende a dormir de cabeça para baixo. Há um ditado de um filósofo que diz assim: dize-me com quem andas e direi quem tu és. Teve um caso em um estado aí, de um rapaz que andava com outro muito periculoso. O que foi que aconteceu? A turma da pesada pegaram o outro cabrinha e pegou um jovem que estava com ele, e um jovem crente da Assembleia de Deus. Pegaram, levaram para um lugar deserto e meteram bala. A reportagem rolou, aí disse: esse jovem é da Assembleia de Deus. Olha, aí foram verificar quem era este jovem. Qual foi o conceito? Não, este jovem, um jovem direito, de bom testemunho, nunca deu. Então, o parecer o melhor possível ofertado para aquele jovem crente que agora estava morto. Por quê? Porque ele estava andando para cima e para baixo com alguém que não tinha o que lhe ofertar. Ofertou o quê? Confeito na boca, bala, e infelizmente partiu. Então, olhe com quem você anda. Às vezes é alguém que está na igreja, irmão. A vida não é uma vida digna de conformidade com o evangelho, como está lá em Efésios, que a gente tem que andar de conformidade com a vocação que o evangelho nos oferta. Às vezes está na igreja, não tem uma vida digna, é andando para cima e para baixo com gente que não tem o que lhe ofertar. E o que vai acontecer? Pode acontecer de uma tragédia espiritual acontecer. Você ir para o mundo. Você deixar Jesus por causa de quem? Ou de quê? Das más conversações ofertadas por uma pessoa errada. Então, permaneça naquilo que você aprendeu. Dentro deste quarto argumento, apontando a segunda verdade, que você individualmente, não deve ser influenciado negativamente por esta pessoa errada. Vamos para a terceira verdade em 1 João 2,24. Primeira verdade em João, 1 João 2,24. Terceira verdade em 1 João 2,24. 1 João 2,24. Diz assim, ó: portanto, esse portanto quer dizer consequentemente, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Qual é a terceira verdade deste quarto apontamento? Que nós, irmãos, que permanecer constitui um desafio constante. Permanecer constitui um desafio permanente ou constante. Portanto, o que desde o princípio, olha, Silvio, o que você ouviu lá,
há quase 37 anos, o princípio, quando você aceitou Jesus, o que você ouviu há quase 37 anos atrás, permaneça em você, permaneça em você. O que você ouviu há quase 37 anos atrás, permaneça em você. E agora, permanecer constitui um desafio constante. Eu lanço uma pergunta e uma resposta silenciosa. Uma resposta só na sua mente. Será que a gente, irmãos, permanece naquilo que a gente aprendeu? Tem gente aqui que talvez tenha mais tempo de crente do que eu. Talvez 40, 50, 60 anos de crente. Será que você está permanecendo naquilo que você ouviu há 60, há 70, há 80, há 50, há 40, há 30 anos atrás? Será que você está permanecendo? Será que você está neste desafio constante de permanecer? Ou você começa a fraquejar? Ou você começa a fraquejar? Eu vou dar um exemplo aqui, irmão. Vou dar um exemplo. Aqui é questão de bons costumes agora. Questão de bons costumes. Vamos lá. Olha, tem mulheres, irmãos, que elas são voláteis. Ouviu algo dos bons costumes da igreja, mas quando menos espera, com o passar do tempo, ela vai se afrouxando, ou afrouxa as rédeas. Ela mesmo vai afrouxando as rédeas da vida dela. Aí com menos espera, aí começa, aí vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, que não é de conformidade com os bons costumes da igreja, que faz parte. Aí quando menos espera, aí está aí. Não, isso aí é coisa passada. Isso aí não existe mais. Existe, irmãos. Para a gente existe. Agora, sabe o que é que essas pessoas dizem? Fulano não faz. E por que eu não posso fazer? A esposa do pastor não faz. Aí bota logo a esposa do pastor no meio. Aí se ela for para o inferno, você vai junto com ela. Para fazer companhia ao cão lá na eternidade. Porque querer seguir bom exemplo não quer. Não quer. Para querer seguir um bom exemplo, seja homem ou mulher, é uma dificuldade, irmão. Não. Querer seguir um bom exemplo de alguém, não. É mil e uma desculpa. Agora é só ver alguém fazendo uma presepadazinha e diz, oxe, e ela não faz? E por que eu não vou fazer? Vou fazer também. Irmãos, a gente não pode ser Maria vai pelas outras. Não pode. Eu tenho minha esposa aí, ela tem falhas, ela não é perfeita não. Como eu também não sou, e vocês também não são de jeito nenhum perfeitos. Nós estamos trilhando, caminhando a cada dia na perfeição da palavra de Deus, com a ajuda de Cristo, até chegar o dia perfeito. Mas ela está aí. Sheila sempre foi desse jeito aí, irmãos. Desse jeito. Sheila, depois que aceitou Cristo como Salvador, entrou na Assembleia de Deus, aceitou Jesus na Assembleia de Deus, e ela, mesmo jeitinho. Você não vê Sheila pintando o cabelo? Pintar cabelo para quê? Então fale com o pessoal da eletricidade, porque aí fica um negócio bom. Dá logo um choque e o cabelo pode ficar punk, já que quer. Mas ela nunca pintou cabelo. Sheila nunca pintou as unhas depois que aceitou Jesus como Salvador na Assembleia. Nunca pintou as unhas, nunca pintou. Sheila nunca saiu andando na rua de short, como um crente da Assembleia de Deus. Sheila nunca saiu andando na rua de camiseta, crente da Assembleia de Deus de camiseta. Sheila nunca saiu na rua como crente da Assembleia de Deus de calça. Não, trabalho é trabalho. A gente não põe mão, não estou falando de trabalho. Ah, já pensou? Eu vou aqui no mercadinho, Sheila, eu vou no mercadinho. Eu vou aqui em Chechel, eu vou aqui em Palmares, eu vou aqui em Recife, eu vou aqui em Maceió. Aí Sheila sai de casa e agora vai de calça para qualquer outro lugar aí. Não, Sheila nunca fez isso. Hoje ela é esposa de pastor, mas quando ela não era esposa de pastor, Sheila nunca foi. Nunca foi, irmãos. Nunca foi de jeito nenhum. O jeito que ela é aí, era como ela, quando era mais nova. Não estava real, não. 40 e poucos anos. Né? Eu que estou com 50, caminhando para 60, com fé em Deus. E mais do que isso. Mas, ela sempre foi desse jeito aí. Nunca ela foi contra, né, a doutrina, os bons costumes da igreja que ela faz parte. Nunca foi.
A gente vê gente hoje que foi ensinado, olha o seu procedimento, como é que deve ser, olha a sua conduta e tal, tal, tal. Aí passa tempo, aí agora, pronto. Passa-se o tempo, é volátil, vai se acostumando ou mudando de acordo com o tempo, como o camaleão, né? O camaleão, ele se adequa com a realidade do lugar onde está. Lá em Piaçabuçu, não sei como foi, apareceu um camaleãozinho lá em casa, um filhote. Eu até tive um susto daquele triste pequeno quando apareceu lá no quintal. Eu tinha umas plantinhas. Quando eu fui olhar as plantinhas, eu vi aquele olho, os olhos do bicho, e o bicho se movendo. Eu tive um susto e as pernas batendo uma na outra. Eu disse, que presepada é essa? Mas eu deixei o bichinho lá, saí comendo as folhas das minhas plantaçãozinhas, né, as plantações que eu tinha lá e tal. Eu disse, esse triste vai acabar meu pé de amora todinho. E comendo, rapaz, eu tenho que chamar alguém para tirar. Aí chamei alguém pegou, tirou, disse, não, joga nesse terreno baldio que tem folha e dá para ele encher o bucho e crescer e ficar bem grandão. E jogou para lá, não sei o resultado do bichinho, se ele cresceu demais. Mas, onde é que está? O camaleão, ele se adequa com o ambiente. Não, se um ambiente ali é diferente, aí eu vou lá, sigo o ritmo daquele ambiente. Até que vocês devem saber que pregador gosta de inventar, né? Para dar aquele negócio, aquele tchan na mensagem. Diz, tem crente camaleão, crente Raimundo, um pé da igreja e outro no mundo. E sai batizando o povo com alguns tipos de crente, nome de crente. E tem crente realmente camaleão, que se adequa de acordo com a realidade. Né? Aquele lugar é assim, eu vou ficar daquele jeito, eu vou daquele jeito ali, vou completamente daquele jeito. Olha, quando Sheila casou, irmão, nem maquiagem ela usou. Sheila não usou maquiagem, não usou maquiagem de jeito nenhum, Sheila. Alguém queria e ela não, maquiagem não. Vamos aqui na santa ajuda de Deus. E não ficou feia não, ficou bonita, foi lá, e pronto. Hoje em dia, irmão, até em casamentos as mulheres se transmudam. Quando a gente olha, oxe, é fulana? Não é possível. Que brilho é aquele no rosto dela? É o brilho de Cristo? Não. É o brilho da massa na cara. Aí quando passa a água, aí pronto, aí aparece os buracos tudinho na cara, porque ali era algo transitório. Um camarada casou, e esse camarada usou uma barba de bode, né? Eu chamo barba de bode. Mas é cavanhaque. Aí ele casou, mas estava com um cavanhaque terrível, ele da Assembleia de Deus. Eu disse, rapaz, deixa dessa presepada. Tu não sabe, rapaz, qual é o estilo nosso da Assembleia de Deus. Não, pastor, isso aqui é só para o casamento, só para a lua de mel, para ficar um negócio diferente. Então, mais jeito na vida, rapaz. Deixa dessas presepadas. Deixa dessa casa direito, rapaz, como um crente da Assembleia de Deus. Deixa desse espantinho. E eu sei que ele casou, mas com pouco tempo ele pegou, tirou. Eu disse, que pantinho, tem para que isso aí? Então, irmão, olha, eu sou ainda da geração antiga, irmão. Então ninguém me chicoteie, ninguém me critique. Agora que eu conservo o que eu aprendi há 37 anos atrás. Aí eu conservo. Eu conservo plenamente o que eu aprendi, tanto doutrinariamente, como em questão dos bons costumes. Eu luto para conservar. Luto. Não tenho problema. Já cheguei em igreja um pouco liberal. Alguém disse, pastor, olha, a sua doutrina é boa, mas eu não sei se o povo, se a turma nova vai se segurar, não. Não, se segura, porque não tem para onde não. E eu passei um bom tempo lá, graças a Deus, passei um período lá, e graças a Deus, irmão, foi tudo beleza, na linguagem chula do povo, foi tudo tranquilidade. Eu lá segurei o batente, e pronto, e o povo estava na doutrina, e estava no domingo, e pronto, e eu lá, do mesmo jeitinho. Então eu tenho que permanecer, irmão, naquilo que eu aprendi, porque é um desafio constante. Mas tem gente que não. Tem gente que, repete, é volátil, é um crente camaleão, vai de acordo com o tempo. Aprendeu, mas não conserva. E o interessante, irmão, é que os pais, às vezes, transferem para os filhos. Os pais transferem para os filhos. Às vezes a mãe não pode usar uma voltinha,
aí joga para a filha usar uma voltinha, né? Um dia uma professora de escola bíblica em um campo onde eu passei, quando eu olhei, eu não sou bom observador, mas parece que Deus gosta de mexer comigo. Aí nesse dia eu vi uma voltinha no braço da menina, aí quando eu vi a voltinha, aí meus olhos se arregalou que nem um farol. Eu disse, oxe, que presepada. Aí eu fiquei agoniado, eu disse, Jesus tem misericórdia. Aí eu peguei e chamei a menina. Eu disse, vem cá, fulana. Eu disse, minha filha, você é da Assembleia de Deus. Você é crente da Assembleia de Deus. Você sabe que não deve usar voltinha, brinco, não sabe que não pode usar nada disso aí. E por que você está usando? Você é professora de criança. Você tem que dar exemplo às suas crianças que você ensina na escola bíblica. Olha, irmão, uma professora na área infantil, na EBD, desmantelada, ela vai ensinar o que para as crianças? A ser desmantelada também. Não tem para onde. Pode ser homem, pode ser mulher, qualquer faixa etária. Se não conservar o que aprendeu e se não vestir a camisa da Assembleia de Deus, ela bota um rebanho a se perder. Aí aqueles alunos vão vendo, mas a minha professora da escola bíblica usa, o meu professor da escola bíblica usa. E eu quero saber se esse professor tem vida para você seguir os passos dele. Eu quero saber se essa professora da escola bíblica tem vida para você seguir os passos dela. Ou é um crente Raimundo? Eu acho que aqui não tem crente Raimundo, não. Um pé na igreja e outro no mundo. Não. Tenha os 2 pés na igreja, dentro da palavra de Deus, em Cristo Jesus. Aí fica aí, não, porque a minha professora usa, o meu professor usa da escola bíblica. Vai nessa onda. Veja como você está sendo criado. Veja como você está sendo criado na palavra de Deus. Mas está aí. Então, é um desafio, irmão, permanecer naquilo que a gente aprendeu. É um desafio constante. Não se muda, mas a gente muda. A gente não deve mudar, mas acaba mudando. Um ou outro começa a mudar. Começa a ver dizendo, isso é nada demais. Não tem nada demais, não. Isso é besteira. Isso não tem nada a ver. Ora, não diga uma coisa dessa, não. Você faz parte da bleia. Então, se você faz parte da bleia, deixe qualquer outra denominação que tenha aquele costume de usar. Mas você faz parte da Assembleia de Deus. Você que é pai, você que é mãe, eduque seus filhos na doutrina que você foi ensinada. Eduque seus filhos que agora são crianças. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Daqui a pouco vai ser um adolescente, tanto que vem, se Cristo não vier para buscar a igreja. Mas a gente tem que educar os nossos filhos, irmão, naquilo que a gente aprendeu. Compre uma Bíblia para o seu filho. E não sabe ler não, pastor. Esse menino sabe ler, e essa menina sabe ler. Sabe ler não, é verdade. Mas vai aprender um dia. Mas você já vai incutindo na mente daquela criança que ela tem que vir ao culto com Bíblia. Agora, às vezes, o pai e a mãe não vêm. Às vezes eu observo, irmão, eu não sou um bom observador, mas vez por outra eu observo, crente chegando aqui na igreja, e eu olho para o irmão, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? A Bíblia ficou em casa, a Bíblia impressa. Agora, não sei se tem no celular. Mas tem no celular. Deixe desse negócio, traga a Bíblia impressa. Pesa, é bom, está fazendo musculação. Pronto, está pegando, é musculação. Então, vou um pouquinho e depois boto na outra mão. Pronto, é musculação. Carrega a sua Bíblia. Traga a Bíblia Sagrada para a igreja, irmão. E compre uma para o seu filho e para a sua filha. Pelo amor de Deus, para ir se acostumando. Ir se acostumando de que tem que vir para o culto com Bíblia. O quarto, irmão, ou a quarta verdade dentro do quarto apontamento do tema exposto, permanecendo naquilo que aprendi, diz o seguinte, que nós não podemos permanecer naquilo que não nos foi transmitido. Ora, como é que eu vou permanecer em uma coisa que não foi transmitido a mim? Pronto, meu sobrinho. Eu gostava de assistir os Trapalhões, naquela época que era proibido a gente ter televisão, né, os crentes. Mas quando chegava o domingo, antes de ir para o culto,
Aí começavam os trapalhões e tal. Aí eu ficava no sofá, encostado assim, e começava a assistir os trapalhões. Aí meu sobrinho de saudosa memória ficava... Silvio, espera aí, rapaz, vou já. Aí começava logo um negócio, um gracejo. Eu ria, que é, vem cá. Aí quando eu chegava perto, que é, rapaz, pode não assistir. Oxe, pode não. Somos crentes da Assembleia de Deus, podemos não assistir. Rapaz, é mesmo. Eita, meu Deus, é bom. Aí pronto. E eu passei um bom tempo, irmão, sem assistir televisão, como crente da Assembleia de Deus. E eu não xinguei a igreja, não xinguei, aceitei. Tá bom, não pode. Então, era tão bonzinho rir com os trapalhões, mas não pode, tá bom. Então, deixei de lado. Mas fiquei na boa, tranquilidade. Aí um dia, eu morando do lado da igreja, eu era bruguelo, não era crente ainda, morando colado com a igreja lá na Assembleia de Deus. Até quando eu fui lá, uns meses atrás, eu tirei umas fotos, fiz uns videozinhos, botei no Instagram. A casa que eu morei, do mesmo jeito ainda colado. E os filhos do pastor, de saudosa memória, que dirigia na época, os meninos tudo pequeno, tinha um muro que impossibilitava de ver quem chegava lá em casa, da igreja, a separação, né? A casa da gente está aqui, mas um muro aqui que impedia da igreja vir quem estava cá. Mas os meninos, como era pequeno, vinha pela frente da casa, abria o portão, agora não era assim, tudo acocorado e engatinhando, o filho do pastor. Engatinhando, entrava e ficava assistindo os desenhos lá em casa. De repente, o pai ou a mãe ficavam gritando, fulano, cadê você? Fulano. Eita, mamãe está chamando. Aí saía engateando e ia para, estou aqui, mamãe, estou aqui, papai. Porque era proibido na época. Mas os filhos do pastor aproveitaram até umas horas lá em casa assistindo desenho. Mas tudo é questão de tempo, irmão. Era o cuidado, como eu já disse, dos pastores, né? Mas isso mudou. Hoje nós temos televisão. Tem crente aí que deve ter uma de 100 polegadas. Não sei nem se tem essa triste, mas tem aquela bem grandona na casa. E está aí tranquilo assistindo, na maior tranquilidade. Não está desviado. Só está desviado se deixar de vir para o culto para assistir televisão. Aí se desviou, né? Errou o caminho, tem que se converter. Vá para o caminho certo. Deixa lá e vem para o culto. Mas outro dia que não tem, fica lá assistindo. Então, se eu não fui ensinado em alguma coisa, então ninguém pode me cobrar de jeito nenhum. Eu não posso permanecer naquilo que ninguém me ensinou. Mas a partir do momento que alguém me ensina, aí o negócio muda. É aqui onde eu vou entrar agora, com a ajuda de Deus, em alguns ensinos que nos foram transmitidos. E aí sim, estes ensinos que nos foram transmitidos, irmãos, aí o negócio muda completamente. Se você não foi, se ninguém lhe transmitiu este ensino, você não poderia permanecer. Mas se alguém lhe transmitiu, você tem que permanecer. Eu tinha que permanecer. E qual é o primeiro ensino que nos foi transmitido? Vamos para Efésios capítulo 2 e versículo 8. Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8. Vamos ver aqui o primeiro ensino que nos foram transmitidos. Primeiro na minha sequência aqui, né? Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que é que não foi transmitido aqui, irmãos? Que a salvação é dom de Deus. Tem outras coisas aqui, pastor. Sim, mas eu quero ficar com o dom de Deus, pelo amor de Deus. Então, foi nos ensinado, foi nos transmitido que a salvação de Cristo é dom de Deus. E o que é dom, irmão? Dom é presente. É um presente, é uma dádiva que Deus dá para a gente. Então, é um dom. A salvação é um dom de Deus, não é dom. Eu não posso lhe salvar. Tira o cavalinho da chuva. Não, pastor, pode me salvar. Você está enganado. Eu não salvo nem minha vida, quanto mais a sua. Mas Deus salva. Cristo salva. O Espírito Santo convence o pecador. Então isso, irmão, foi ensinado a gente, foi transmitido para a gente.
que a salvação é um dom de Deus para nós. Que este dom não é ofertado por nenhum ser humano, mas é um dom. Não deixa de ser um presente, Porque, olha, tem os dons do Espírito Santo. Esses dons, querendo ou não é um presente de Deus, quando Deus nos dá para se utilizar de nós na sua obra, é um dom de Deus, é um presente. Este dom é um presente de Deus nos ofertado. E a salvação também é um dom, que querendo ou não, é um presente que Deus ofertou a todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Então conserve esta salvação. Eu não vou falar, irmão, eu poderia ficar alguns cultos de doutrina só falando sobre a salvação, né? Só falando sobre a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas eu não vou ficar. Aqui é só para a gente pincelar ensinos que nos foram transmitidos. Outro ensino que nos foi transmitido, Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Mas eu estou lendo só para ganhar tempo, viu? Porque senão eu ia pedir a vocês para lerem, tá? Então para ganhar tempo e a gente andar mais rápido. Mateus 3, 11 diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, foi nos transmitido este ensino de que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Olha, irmão, eu já vi gente pregar, o Espírito Santo vai lhe batizar. Não. Biblicamente está errado. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Aí tem o hino, o Espírito Santo vai te batizar. O Espírito... Não. Os compositores, eles precisam compor, mas compor dentro da palavra de Deus. Não é compor qualquer coisa para... Não. Os hinos, irmãos, eles têm que ser doutrinários também. Tem que ser doutrinário. Esse negócio, um dia eu ouvi uma pessoa, muito tempo atrás, cantando um hino, que a gente vai brincar de roda com os anjos. Olha, lá no céu. Aí já pensou eu, de mão dada com Gabriel, de mão dada com Miguel, e com os outros, vamos lá, agora aqui, vamos embora. Tirei o pau, que presepada do campo, brincando de roda no céu com os anjos. Onde já se viu isso, irmão? Pelo amor de Deus. E alguém compôs um dizendo que a gente vai brincar de roda lá no céu. A gente vai ter mais o que fazer no céu, irmão, que é adorar a Deus. Não deve ficar brincando de roda, não. Roda a gente brinca aqui na terra, né? Não no culto, em outros episódios aí. Mas está aqui, ó. Foi nos transmitido pela palavra que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Jesus que batiza, não é o Pai. A promessa é do Pai. O batizador é Jesus. E quem faz falar línguas estranhas é o Espírito Santo. Foi isso que nos foi ensinado. E a gente tem que conservar. Tem gente que anula o batismo com o Espírito Santo. Não são para os nossos dias. São para os nossos dias. Eu falo em línguas estranhas. Outros irmãos aqui que receberam o batismo do Espírito Santo também falam em línguas estranhas. E dizer que não é para os dias atuais? É. Essa doutrina, irmão, do batismo com o Espírito Santo, ela é combatida. Mas se a gente aprendeu direitinho, a gente não come gato por lebre de jeito nenhum. Aí tem gente, irmão, tem gente que recebeu o batismo. Vai batizar? Foi. Ouça direitinho. Ouça. Eu, pelo menos, gosto de botar o ouvido perto da boca do terrível, da terrível, para ver se sai língua estranha mesmo. Para não sair glória misturado com aleluia. Não, o negócio está misturado aí. Dá um golinho d'água aí para sair o negócio direito. A glória a Deus, aleluia. Aí pronto. Aí tem gente que foi batizado, dando glória a Deus enrolado, dando aleluia enrolado. Aí só para dizer, não, foi batizado. Olha, tenha certeza se foi batizado. Porque língua estranha, irmão, todo crente assembleano conhece.
né, pentecostal. Todo crente pentecostal conhece o que é línguas estranhas. Agora ficar ouvindo como se a pessoa tivesse gargarejo. Não, que conversa para boi dormir? Não, olha. Agora, a pessoa foi batizada no Espírito Santo e com fogo. Foi batizada e agora? A vida está a mesma. Batizada com o Espírito Santo e com fogo e a vida mesma está a mesma. Em vez de melhorar, não melhorou. Piorou. Que batismo é esse, irmão? Não muda. Só falou. Tu falasse língua estranha quando? Foi naquela festa, quando eu aceitei Jesus. Oxe, nunca mais na vida. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Como é que Jesus lhe batiza com o Espírito Santo sua vida? Se estava mudada, é para mudar muito mais ainda. Se Jesus lhe batizou no Espírito Santo e com fogo, é para você ser um crente mais animado. Agora, batizado e falta mais culto do que não sei o quê. E batizado no Espírito Santo com fogo. E falta culto. O mês inteiro quase que não vem para o culto. Quando vem é uma vez na vida, 2 vezes na vida, mas falta mais culto do que Nossa Senhora. Pronto. Por quê? Né? Minha senhora é Sheila, né? Cada uma aqui tem a sua senhora aqui. Mas minha senhora falta mais culto que quem? Oxi, irmão, pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Não, vamos rever isso aí. Que batismo é esse que Jesus lhe batizou e que você está na mesmice ainda? Na mesma fofocada. Foi com fogo? Foi. E por que está fofocando ainda? Foi com fogo? Foi. E por que está falando mal dos irmãos? Nas rodinhas aí afora, nas casas por aí afora. Foi batizado com o Espírito Santo? Fui, sim. Oxi. E ainda na mesmice, nada de novo, nada diferente. Eu já vi gente desmantelada, irmão, que é a nossa linguagem assembleana. Eu já vi crente desmantelado. Jesus batizar, eu não batizaria, né? Mas eu não sou Jesus, eu sou Genésio. Mas eu já vi Jesus batizar crente desmantelado, no Espírito Santo com fogo. E o camarada tem a vida mudada, a pessoa tem a vida mudada. Estava desmantelado, melhorou. Às vezes a gente vê uma pessoa desmantelada, recebe o batismo com o Espírito Santo, oxi, e desmantelado do mesmo jeito. Não melhorou de jeito, estava desmantelado, sem vir para o culto. Jesus batiza, aí pronto. Não. Isso aí é besteira. Besteira é uma conversa, mano. Besteira é uma conversa. Não pode ser isso de jeito. A gente tem que ter cuidado mesmo, pelo amor de Deus. Eu não sei não, meu Jesus. É cada tipo de crente que nós temos hoje na igreja. Cada tipo de crente, irmãos, que nós temos na igreja hoje. Que eu não sei. Eu não sei, pelo amor de Deus. Crente velho na fé. Em vez de ensinar as coisas direitas aos crentes mais novos, ensina a ser a mesma coisa, ou pior do que ele, ou pior do que ela. E velho na fé. Eu tenho 50 anos de vida cristã. 50 anos, mas desmantelada, ensinando coisas erradas aos novos na fé, a outros que estão na igreja. Como é que pode isso, irmão? Pelo amor de Deus. Que cristianismo é este? Que vida cristã é essa que a gente vive, pelo amor de Deus? Eu não sei, irmão, o que será da geração futura. Nós temos jovens, temos adolescentes e nós temos crianças. Que se Jesus não vier daqui para mais alguns anos, eu não sei qual será o perfil da igreja. Não sei qual será o perfil da igreja. Não sei qual será. É lógico, eu creio que Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus tem sempre os conservadores que seguram aqui a rédea. Mas vai ter, irmão, olha. Se hoje tem, imagine no amanhã. A gama de crente, o número de crente, sem estrutura espiritual, sem amor para com as coisas de Deus. Sem amor para com as coisas de Deus. São os tempos trabalhosos citados lá por Paulo a Timóteo, escrito por Paulo a Timóteo.
Sobrevirão tempos trabalhosos. E lá está o amor em extinção, o amor egoísta, onde os cristãos estarão muitos com o seu amor indo a pique, que nem o Titanic. E por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos esfriará. E a gente vive uma situação delicada, pelo amor de Deus. Uma situação delicada dessa geração que está aí, nova. E que se a gente não trabalhar nessa geração nova, eu não sei o que será da igreja. Daqui a alguns anos, se Jesus não vier buscá-la. Mas vamos adiante, vamos adiante. Outro ensino que nos foi transmitido, irmão, está em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Chega, Jesus. 1 Tessalonicenses 1:10. (1 e 10) de 1 Tessalonicenses está escrito: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Qual foi o ensinamento que nos foi transmitido? Que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu não vou estudar escatologia também. Cada ponto desse aqui, irmão, a gente podia demorar alguns cultos de doutrina, mas não é o meu querer. Então veja aqui, ó, nos livra da ira futura. E qual é a ira futura, irmão? A grande tribulação. Eu só estou citando o versículo, mas tem muito mais do que isto aqui. Irmãos, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu fui ensinado biblicamente isso aí. Há denominações aí afora que apontam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas este aqui, ó, diz que Jesus nos livra da ira futura. O arrebatamento de Elias, o arrebatamento, o traslado de Enoque, tudo isto aí está prefigurando o arrebatamento da igreja, irmãos. Prefigurando o arrebatamento da igreja. E agora como é que pode? Um dia eu ouvi de um pastor assembleano dizer: eita, e agora? Será que a igreja vai passar pela grande tribulação mesmo? Será que vamos ter que rever a nossa doutrina? Um pastor da Assembleia de Deus, um veterano, dizendo isso aí. Irmãos, como é que pode a gente se abalar? A gente se abalar. Porque um dia desse eu assisti um vídeo, não foi de um pastor da Assembleia de Deus, não. Foi de um pastor aí, que o povo gosta muito de assistir. Eu não vou dizer o nome não, para não dar ibope. E o camarada dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Irmãos, se for para Apocalipse, olhar direitinho, fala justamente daqueles que não passaram pela grande tribulação. Olha, há uma diferença. Os mártires da grande tribulação, olha, vamos lá. Jesus, não queria entrar nesse negócio não. Mas olha, acontece o arrebatamento. A igreja vai para o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, todos nós somos recompensados, né? Todos na forma de falar. Os que andaram direitinho, o que frutificou e tal. Uns vão ser salvos só como pelo fogo. Se salvasse, por um triste aí. Mas entra aí, já está no céu já. Não vai ter recompensa, não vai ter galardão, mas já está salvo, né? Tem gente que diz: eu não estou me importando de receber galardão lá, o que me importa é chegar no céu, né? Aí está crente terrível. Então trabalhe direitinho para chegar lá e receber galardão também. Pronto, seremos galardoados. Este aqui é o tribunal de Cristo recompensando os santos. Os mártires, irmãos, os mártires da grande tribulação têm um diferencial. Eles não receberão recompensas. Eles terão palmas nas suas mãos. Eles não receberão recompensa. Está lá em Apocalipse. Leia Apocalipse que você vai descobrir isso aqui que eu estou falando. Então, com isto aqui já subentende que a igreja não passa também pela grande tribulação. Os mártires receberão palmas, mas a igreja, ela será recompensada, galardoada. Então aí já é um ponto também.
Mas eu disse que eu não vou me deter nesse negócio não, porque eu quero só frisar coisas que nos foram transmitidas, ensinos que nos foram transmitidos. Então o Senhor, irmão, nos livrará da ira futura. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Quando o negócio aqui apertar, aí Jesus leva a igreja. Oh Jesus. Lá em Tessalonicenses, irmãos, fala, em 2 Tessalonicenses, fala que tem um que resiste à manifestação do anticristo. E quem é este que está resistindo do anticristo se manifestar na terra? O Espírito Santo. Ele que está resistindo para o anticristo não se revelar. Quando a igreja sair da terra, aí o anticristo será revelado na terra. Mas enquanto isso, o Espírito Santo aqui, ó, resistindo, através da igreja, a coluna e firmeza da verdade, para ele não se manifestar na terra. Mas quando a gente subir a igreja, aí ele será revelado. É outro ponto de que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas vamos adiante, pelo amor de Deus, que não quero falar de escatologia não. Meus irmãos, outro ensino que nos foi transmitido. Vamos para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Estamos já terminando. Atos 15, versículos 28 e 29. Ensinos que nos foram transmitidos. Atos 15, 28 e 29 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, irmãos, observe que aqui nós temos vários ensinos que nos foram transmitidos, como por exemplo, se abster de coisa sacrificada ao ídolo. Você sabe, não, eu tenho certeza que eu ganhei o confeito de Cosme e Damião. Eu não sei nem qual é o dia desses dois sujeitos. Mas no dia desses dois sujeitos, irmão, Cosme e Damião, se alguém lhe der confeito, você sabe que aquilo está sacrificado à idolatria. Aí você joga. Não dê para outras crianças não, pelo amor de Deus. Jogue. Joga aquela desgraça fora, que está sacrificada aos ídolos, à idolatria. Então jogue os confeitinhos de Cosme e Damião. Vai estudar a história de Cosme e Damião para você ver quem era as pecinhas. Vamos adiante. Outro ensino desse texto que nos foi transmitido, que a gente deve se abster do sangue. Do sangue. A gente não pode comer sangue. E eu gostava de sangue. Gostava, né? Graças a Deus. Quando eu fui advertido, nunca mais comi sangue. Mas eu passei em um lugar que teve um irmão que ensinou na sala bíblica que não é pecado comer sangue. Olha, um professor de escola bíblica, ensinou na sala de aula que não é pecado comer sangue. Um professor da escola bíblica. Um obreiro, aí eu vou estreitar o negócio, um obreiro ensinou que não é pecado comer sangue. Eu acho que esse obreiro, ele está lendo a Bíblia de Genésio. Só pode ser a Bíblia de Genésio. Porque a de Jesus não é. A de Jesus não é. Irmãos, uma pessoa que aceita Jesus está começando a conhecer o nosso modo de viver, é uma coisa, né, dentro da Bíblia. Agora, a partir do momento que esta pessoa sabe que não pode comer mais sangue, aí não come. Eu gosto, eu estava até conversando essa semana com alguém, eu e Sheila, alguém puxou esse assunto para a gente. E eu gosto de, agora esqueci aquele negocinho, sarapatel, eu gosto. Quem quiser me trazer, traga, agora traga sem sangue, né? Ah, pastor, mas na feira, não, eu posso comprar sem sangue, eu compro, sem sangue. Tem lugar que vende, irmão, e já vem no saquinho amarrado o sangue. Eu disse, não, está fora, quer sangue? Não, para fora, deixa só os reflaizinhos aí, dos ingredientes, que aí já era. Então pronto, como? Não como. Então você não pode comer sangue.
No sangue está a vida, diz a Bíblia. E a gente não pode comer mais de jeito nenhum comida com sangue. Outro ensino que nos foi transmitido, irmãos, é que a gente deve se abster da carne sufocada. Eu não sei, mas tem crente no mundo de meu Deus que não tem coragem, eu sou um deles, não tenho coragem, e tem crente que não tem coragem de passar a faca no pescoço da galinha, né? Eu não tenho coragem. Um dia desse eu tive que chamar o diácono Zé Carlos, o assassino de galinha. Aí, vem aqui, meu irmão. Aí ele pegou e veio, matou aqui, acho que foram umas 2 ou 3. E o assassino de galinha matou tudinho. E depois, só uma delícia. Outro dia foi um frango meu que deu uma doida nele, ficou se batendo. Aí eu peguei, liguei para ele e disse: Adeilson, vem aqui me socorrer. Vem aqui porque eu estou com um galo doido. Sheila disse que ele bateu a cabeça, sei não, ficou se batendo aqui. E acabou de morrer já. Foi mesmo, foi. Então chega já e chega. Aí chega o outro assassino de galinha, pegou. É uma chacina. Pense nos crentes chacineiros de galinha. Cuidar com presepada, né? Aí, irmãos, aí pronto, matou direitinho, pronto, o sangue foi para o beleléu e já era. Mas tem crente, irmão, que tem medo de passar a faca no pescoço, mas é corajoso ou corajosa. Espera aí, eu sei, pega a galinha. Pronto, morreu a triste da galinha do galo. E agora é só, aí não tem mais pena. Passa a faca, limpa e já era. Agora, passar a faca no bicho vivo, não, isso é carne sufocada. Eu posso comer uma carne sufocada sem saber, irmão. Aí você também. Deus não vai levar em conta isso aí, não. Agora, se eu e você fazemos o ato, ou se a gente vê a pessoa quebrar o pescoço do tristezinho, aí nele está a vida. É carne sufocada. A gente não pode comer de jeito nenhum. Isso é ensinamento bíblico. E outro ensino é que a gente deve se abster da fornicação. Fornicação é o quê? É a relação sexual entre pessoas solteiras. Fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras. Se um casal de jovens ou adolescente entrar nesse caminho de se conhecerem sexualmente, estão fornicando, não estão adulterando. Adultério é para quem é casado, que é a questão da infidelidade conjugal. Fulano aqui é solteiro, A é solteiro, B é casado. Se juntaram sexualmente, o que aconteceu? O pecado. Para o solteiro, pecado de fornicação. Para o casado, pecado de adultério. Então, cada macaco no seu galho. Então, fornicação e adultério. Pense numa luta que é, pastor. Meus hormônios parecem o vulcão que está lá em Tóquio. Oxe, eu sei. Os hormônios estão a 1000 por hora. Então, pastor, então pede para Jesus que a água viva cair dentro desse vulcão para os hormônios se aquietar. Jesus, tu és água viva. Cai aqui dentro de mim, mergulha para esses hormônios se aquietar. É normal, irmão. É normal. Quando eu era novinho, adolescente, meus hormônios também pareciam um vulcão. E os outros aqui não saem por baixo, não. Os que já têm 60 para cima, os que têm de 30 para riba, ninguém escapa, não. Aí quer meter o cacete no adolescentezinho. Isso é um crudo, irmão. Não, são os hormônios. Agora, para os hormônios ficarem calminhos, tem que orar, tem que jejuar, tem que ocupar a mente com alguma coisa, senão vai para a fornicação. E se for para a fornicação, aí é pecado. Pecou. E Paulo disse: se você não consegue se segurar, então case. Pastor, eu não consigo não. Eita, pastor. Eu pareço um homem tocha ou uma mulher tocha. Ore a Deus para Deus mandar Isaquezinho ou Rebequinha para você, figuradamente falando. Ore.
Ore e pronto, quando mandar, providencie tudo e você case legalmente e viva a sua vida. Agora eu quero dizer que isso não é tudo não, viu? Não é tudo não. Tenha cuidado. Todo cuidado é pouco. Eita, vou mais não para frente. Falta 2 minutinhos para nós, vou mais não. Deixa para terça-feira, se Deus quiser, se não tiver vindo buscar da igreja. Terça-feira, irmão, a gente vê mais alguns ensinos que nos foram transmitidos e que a gente deve permanecer nestes ensinos que nos foram transmitidos e não se deixar se abalar, certo? Que Deus ajude a mim, Deus ajude a você, para que a gente permaneça crente e crente direitinho, conservando aquilo que a gente aprendeu. Vamos ficar em pé. Está chovendo, oh, graças a Deus. Olha, irmãos, fiquem conectados nos grupos da igreja, viu? Eu pedi a Deus, estou pedindo ainda, quase de joelho, para que Ele deixe um dia bem bonito e uma noite bem estrelada, para toda a igreja estar lá na pracinha amanhã à noite, viu? 7 horas já estejam lá. Já estejam lá para a gente começar o culto e terminar no horário previsto. Vamos orar com o diácono Júnior. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo o que nos concedeste nesta noite, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores, Senhor, te louvamos, te agradecemos, meu Pai. Abençoa também, Senhor, as pessoas que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade, Senhor. Tu sabes as dificuldades, Senhor, que tens o seu povo passado. Abençoa e toma a frente, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um. Visita, Senhor, aqueles que se encontram detidos nos hospitais, que se encontram detidos em seus lares. Faz maravilhas, toca nos seus corações, para que possam estar na tua casa te louvando e agradecendo pelas bênçãos recebidas. Pai santo e poderoso, abençoa e despede o teu povo em paz, para que possam, Senhor, a cada dia estar voltados a ti, te louvando e bendizendo o teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem. Vamos em paz. Fale com seu irmão, pelo amor de Deus.